humor e a tez da pele de Srimati Radhika. And Radha Ramananda actually is very near to Srimati Radhika. In Krishna Lila, that is called the Vishakha Sukhi. And Vishakha Sukhi is the Srimati Radhika's and 8 prominent one Sukhi that is called Vishakha Sukhi. E Raya Ramananda, ele é em Radha Krishna Lila, ele é uma Sakhi muito querida e muito próxima de Srimati Radhika, chamada Vishakha Sakhi, que é uma das 8 Sakhis principais de Srimati Radhika. Just I briefly tell to you this way, Chaitanya Mahaprabhu and Radha Ramananda meet together. Chaitanya Mahaprabhu, he asked some questions and Radha Ramananda, he gave the answer. Então quando o Sr. Chaitanya Mahaprabhu se encontrou com Raya Ramananda, Mahaprabhu fez uma série de perguntas a Raya Ramananda, que respondeu a todas essas perguntas. That is called the perfect Sadhu Sangha. Sadhu Sangha means here, meet together and discuss Harikatha. Então esse é Sadhu Sangha perfeito. O que é Sadhu Sangha? É todos nós nos encontrarmos e nós falarmos Harikatha. Prasparanu Katha Mithurati Mithurati. When the two high class exalted devotees they meet together, then discuss the highest pastimes of Krishna and open their heart. Então, quando 2 devotos muito elevados de Krishna se reúnem, eles conversam sobre as lilas de Krishna mais elevadas e também eles abrem o coração deles um para o outro. So Chaitanya Mahaprabhu, he asked very simple way, and he going up and he asked all Tattva Siddhanta, especially Krishna Tattva, Jeev Tattva, Maya Tattva, Bhakti Tattva, Prema Tattva. Então, Sri Chaitanya Prabhu, ele fazia perguntas muito simples, que ele perguntava assim, num crescendo, desde o assunto mais básico até o assunto mais elevado. E especialmente ele fez perguntas sobre Krishna Tattva, Radha Tattva, Jiva Tattva, Maya Tattva, Prema Tattva e Rasa Tattva. So Mahaprabhu asked, the Prabhu kahi paras lok sadhir rinna, Rai kahi sadharma acharane Vishnu bhakti. Mahaprabhu kahi asked to Raya Ramananda, what is our sadha and sadhana? Então, Mahaprabhu perguntou a Raya Ramananda qual é o nosso sadhana e o nosso sadhya. Sadhana means that the process. Então, sadhana significa o processo que a gente sadhana means that is called highest ultimate goal. Ao passo que sadhya significa a meta mais elevada, a meta suprema. What is the ultimate goal? Krishna Prema. Qual é a meta máxima? É Krishna Prema. Meet with Krishna, this is not our ultimate goal. A gente se encontrar com Krishna, essa não é a nossa meta máxima. If you not love and affection, if you meet someone, you cannot express your heart, or he will not also express his heart. Porque se você não tiver amor e afeição ao se encontrar com alguém, você não vai poder expressar seu coração com essa pessoa também não vai poder expressar seu coração com você. Duryodhana, Dusasana, Kaljavan, Jarasandha, they also met with Krishna. But Krishna not pleased, or they also not pleased with Krishna. Por exemplo, Maharaj dá o exemplo de Duryodhana, Dusasana, Kaljavan, Jarasandha. Jarasandha, esses demônios, né? Eles se encontraram com Krishna, mas Krishna não ficou satisfeito e eles também não ficaram satisfeitos quando se encontraram com Krishna. So need was equal. Bhakti Prema. Mas o que é necessário para haver essa satisfação? Bhakti, Prema. So just I was coming in this way, here Mahaprabhu told, Paraslok Sadhirena. He gives the evidence from the scriptures what is our ultimate goal, highest goal.
Então Mahaprabhu fez essa pergunta, né? Qual é a meta máxima? Qual é o sadhana? Mas por favor, Ramananda, também dê evidências do Shastra para provar suas respostas. What is your ultimate goal? What is the highest destination? What do you want? Qual é a sua meta máxima, o seu destino máximo? O que você quer? Why do bhajan and sadhana? Por que a gente faz bhajan e sadhana? Por que a gente pratica a vida espiritual? Our ultimate goal, how to become the maid servant Srimati Radhika. That is Sanskrit word called Radha Darsam. Então a nossa meta máxima é que nós nos tornemos servinhas de Srimati Radhika. Então essa meta chama-se Radha Dasyam. And serve to Krishna under guidance of Srimati Radhika. E nós, quando alcançamos essa meta de Radha Dasyam, devemos servir a Krishna sob a orientação de Srimati Radhika. So in the same way, Chaitanya Mahaprabhu told Paraslok Satya. Then Rai Ramananda, he gave step by step how to attain our ultimate goal. Então Mahaprabhu foi fazendo essas perguntas e, por sua vez, Rai Ramananda, passo a passo, ele foi respondendo, nos mostrando como nós podemos aos poucos alcançar essa meta máxima. Spiritual life starts in the beginning. One who follows the rules and regulations of the Varna Ashram Dharma. Então, a vida, o começo da vida espiritual, o que é? É nós aprendermos a seguir as regras e proibições do Varnashram Dharma. Animals, they have no Varnashram Dharma. Os animais não observam Varnashram Dharma, as regras, né, da sociedade. Who is their mother, father? Who is their sister, brothers? Nothing. Os animais não sabem quem é mãe deles, quem é pai, irmãozinho, irmãzinha, não sabem nada disso. Just they eating, sleeping, defending and mating. Os animais, o que eles fazem? Eles só fazem comer, dormir, acasalar-se e defender-se. But we human beings, we have to follow the rules and regulations of the society. That's what Varnashram Dharma. Mas nós, seres humanos, devemos seguir as regras e restrições na sociedade. Isso se chama Varnashram Dharma. So here Rai Ramananda quoted one verse, Varnashram Acharatavata Puruse na para puman Vishnu aradhate pantha nanna tattva karanam. The Varnashram Acharata Puruse na para puman. One who follows the rules and regulations of the society, Varna and Ashrama. Then Lord Vishnu, he will be replaced. This is the process of spiritual life or Vishnu Aradhana. Então, Rai Ramananda citou esse verso que diz que aquele que segue as regras e proibições de Varna, as ordens sociais, e Ashram, as ordens espirituais, e essa pessoa vai satisfazer o Senhor Vishnu. Então, esse é o processo da vida espiritual. Foi a primeira resposta que ele deu. That is called four kinds of Varna, caste and race, and four types of ashramas. Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanprastha and Sannyas. Então, Maharaj está explicando as 4 classes sociais, Varnas, que são Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, e as 4 ordens espirituais, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyas. Because this is the essence of spiritual life. How to follow the Varnashram. Porque isso é a essência da nossa vida espiritual. Nós precisamos aprender a seguir Varna, Ashram, Dharma. Okay. Animals, they have no spiritual life, so they are not following the Varnashram Dharma. Os animais, porque eles não praticam vida espiritual, eles não seguem esse sistema social, Varnashram Dharma. But we are human beings, have to inquire our spiritual life. If you acquire the spiritual life, then you have to follow this rule. So Rai Ramananda, he quoted this verse from Vishnu Purana. Mas nós, como somos seres humanos e devemos indagar sobre a vida espiritual, e se nós quisermos realmente entender o que é a vida espiritual, a gente vai precisar seguir esse Varnashram Dharma, né?
Isso é citado do Vishnu Purana. If you follow the Varnashram, there are many kinds of mystic power and you can get all. This is true. E se você seguir o Varnashram Dharma, você vai conseguir muitos tipos de poderes místicos. Isso é verdade. 12 years, just 12 years. If you follow the Brahmacharya ashram. How many? 12 years. 12 years. Then what will speak? That is perfect. Truthful message. Então, por exemplo, se você seguir o Brahmacharya Ashram, né, que é o ashram do celibatário, por 12 anos. Se você fizer isso por 12 anos, tudo que você falar será perfeito. Our scriptures explain this. Some people are joking, oh, Krishna has come in West. There no need to follow the Varnashram Dharma. We are Western, so no need to follow the Varnashram Dharma. This is not true. Spiritual life not for Westerner, not for the Indians. Spiritual life for everybody. We are human beings. We have right to practice the spiritual. And if you follow the spiritual things, Paramartha Jivan, then you follow the rules and regulations of Varnashram Dharma. Então as escrituras explicam isso, né? Isso é uma ciência. Algumas pessoas no Ocidente zombam, né, quando ouvem esse assunto, dizendo que nós somos ocidentais, então como ocidentais a gente não deve seguir essas regras e restrições do Varnashram Dharma. Que ela diz que isso não é necessário. Mas isso não é assim, né? Que na verdade o Varnashram Dharma não é só para os ocidentais, não é para os ocidentais e não é para os orientais. O Varnashram Dharma é para os seres humanos que querem praticar a vida espiritual. Então, aqueles que querem praticar a vida espiritual têm sim que seguir essas regras e restrições da sociedade védica, né, que se chama Varnashram Dharma. Daytime red cloth and night time white cloth. No. Red cloth, saffron cloth, always saffron cloth. You cannot change the cloth. That is called one kind of animals. What is that? Changing the colors. Chameleon. That is cheating propensity. You cannot do this. You have to take the saffron cloth, always put the saffron cloth. And no need, you can put white cloth, Grihastha cloth. Some people they are doing this, go to the very becoming. No, you cannot change. You disobey the Vedic culture. Então, o Maharaj está falando que algumas pessoas têm esse hábito, né? Elas vestem essa roupa safroada dos renunciados, dos celibatários durante o dia, e de noite elas vestem roupa branca. Mas não é assim. Isso é coisa do camaleão, aquele bichinho, né? Onde se ele está no lugar de uma cor, ele fica daquela cor, depois fica de outra cor. Então, assim, as pessoas podem tomar a ordem renunciada, mas elas não precisam, elas podem ficar na ordem de grihastha, de casado. Mas se elas aceitarem a ordem renunciada, elas devem sempre vestir a roupa safroada. O Judeu ficou muito irritado, né, quando ele soube que alguns devotos faziam isso, né? Eles aceitavam a ordem renunciada, depois se casavam com uma menina e assim por diante. Então isso não é seguir a vida espiritual segundo a cultura védica. This is very important. Only special case, sometimes for the preaching, very rare case. That time, Shastra or Guru Vaishnava, they allow. As like if you go China, they not allow this cloth. So if I preach to there, go to their country, enter their country, that time just in border, you can change. Otherwise you cannot enter their country. That's a special case. O Maharaj está falando de como é importante você seguir essas regras, né? Se você é brahmachari, você tem que usar sempre essa roupinha de monge, de brahmachari. Isso é muitíssimo importante. É claro que pode haver exceções para a pregação, como por exemplo, você não consegue entrar na China vestindo essa roupinha safroada. Então, nesse caso, você pode se vestir com outra roupa, mas exclusivamente com o propósito de pregar. So that means here also Mahaprabhu told, one who follows the rules and regulations of Varnashram Dharma, their Lord Vishnu, they will be very pleased. Por isso que na primeira resposta que Rayananda dá a Chaitanya Mahaprabhu, ele diz
que é aquele que segue as regras e regulações do Varnashram Dharma, essa pessoa, o que acontece? Ela satisfaz ao Senhor Krishna. Once one brahmachari, he left his house and entered in the forest, and 30 years he performed hard austerities. 30 years. 30 years. Certa vez um brahmachari, ele saiu de casa e foi para dentro da floresta, e ele ficou na floresta praticando rigorosas austeridades por 30 anos. Austerity tapasya here. Just raised two hands and stood on his tip of the toe. Então, que tipo de austeridade tapasya que ele fez? Né? Ele levantou os braços assim e ficou em pé, esticado sobre os dedões do pé. Essa é a austeridade que ele praticou. No eating, no sleeping. Just he stood up and raised two hands. Tapasya, this is called tapasya. Então, sem comer e sem dormir, ele ficou ali com os braços erguidos para o céu assim, e em pé sobre a ponta dos dedões do pé, sem comer, sem dormir, só fazendo aquilo, assim, aquela austeridade. 30 years. Kali Yuga not possible. One second raise, Jai Jai Sri Radhe, pain coming. Ele fez isso por 30 anos, né? 30 anos, mas em Kali Yuga isso não é possível. Maharaj ele fala assim, Jai Jai Sri Radhe, aí você levanta o braço assim, 2 segundos, ficou no braço, já baixa. If I 5 minutes sing, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe. 5 minutes sing, Maharaj will stop. Se o Maharaj levantar os braços assim durante 5 minutos seguidos, todo mundo vai pedir, Maharaj, por favor, para o braço. Para, braço. Vai chorar. Sara. But that brahmachari, he stood on the tip of the toe 30 years. Mas aquele This is brahmachari, called hard austerity. That is called tapasya. então aquele brahmachari ele ficou em pé na ponta do dedão do pé, com os braços erguidos, durante 30 anos, sem comer nem beber, nem dormir. Then big beard coming. Lord, E aí o que aconteceu? Cresceu uma barba enorme nele. Assim. Like Mother Vanessa. This is nothing. The big. Nem se compara, uma barba enorme, já 30 anos de barba, assim, cabelão. And also long also. Dreadlocks. Ele também fez umas dreadlocks bonitonas assim. And then also, birds they are thinking this is maybe one dry tree. Dead. Aí ele ficou ali tanto tempo que os passarinhos começaram a pensar, está parecendo uma árvore seca, né, com a folhagem seca. So for this regard, one bird he built one nest inside his deadlock. E aí por isso um passarinho ele fez um ninho dentro do dreadlock desse brahmachari. Laid the eggs and also coming out the small baby bird. E aí o passarinho com a sua esposa, o passarinho, ela colocou os ovinhos, aí nasceram os filhotinhos do passarinho. And in this way, brahmachari he performed hard austerities. Mas o brahmachari ficou ali tranquilo, praticando essas rigorosas austeridades. And one day, the bird came out, flying out from his nest. Then he also stooling in the mouth of the brahmachari. Mas um dia o passarinho saiu do ninho e resolveu fazer número 2 na boca daquele brahmachari. Then brahmachari became very angry and opened his eyes. Then fire coming and he burned the bird. Aí o brahmachari ficou com muita raiva, ele abriu a boca e saiu fogo da sua boca. Os olhos. Dos olhos? Os olhos. Ou Abriu os olhos e saiu fogo. Opened his eyes, then fire coming. Ele abriu os olhos, saiu fogo dos olhos e ele queimou o passarinho. Then bird Esturricou o passarinho. burned. E o passarinho morreu queimado. Then brahmachari realized, oh, I got some mystic power. Aí o brahmachari pôde perceber, uau, tem um poder místico aqui. Because 30 years I performed hard austerities, so I got this mystic power. I burned the fire. Ele pensou assim, puxa, 30 anos praticando austeridades rigorosas,
consegui esse poder místico de queimar qualquer coisa com meus olhos, com o meu olhar. Before I told, 12 years just you celebrate Brahmacharya. Then what will speak, that will be perfect. Como o Maharaj falou antes pra gente, se você consegue praticar perfeitamente o Brahmacharya, o voto de Brahmacharya por 12 anos, tudo que você falar a partir daí vai ser perfeito. Huh? This is true. So now coming in this way. Brahmachari, then he thinking, I will go to the how do you call it? Village. Aí o Brahmachari começou a pensar assim, agora que eu conquistei esse poder místico, acho que eu vou para a vila, vou para a aldeia. When Brahmachari returned back his village, there are many villagers surrounded to him. In 30 years, what did you spend your life? What would you think? What you get things? E aí quando ele voltou para sua vila, muitos dos aldeões, né, que moravam ali, ficaram assim surpresos. Oh, você ficou 30 anos ausente, por onde andou? Como é que você se virou esse tempo todo? Then Brahmachari told, I got many kinds of mystic power with my heart study tapasya. Aí o Brahmachari falou para eles assim, eu consegui um monte de tipo de poderes místicos porque eu pratiquei rigorosas austeridades por 30 anos. You know what? So to us. E aí os aldeões assim ficaram curiosos, falaram assim, mostra um pra gente. Then Brahmachari told, I can walk on the water. I can walk. Aí o Brahmachari falou assim, por exemplo, eu posso caminhar sobre a água. Could you walk on the water? Você consegue caminhar sobre a água? But that Brahmachari told, I got this mystic power, I can walk on the water. Ele falou assim, eu tenho esse poder místico de poder caminhar sobre a água. Then, well, okay, so you cross this small river, so we go to this side, to this side. Aí os aldeões falaram assim, tudo bem, também esse riacho aqui, atravessa de um lado, de uma margem para outra. Then Brahmachari, he walks in the water, because there are many kinds of anima, lagima, many kinds of mystic power coming. Então o Brahmachari, de fato, ele atravessou o rio caminhando sobre a água, porque ele tinha muitos poderes místicos, animal, lagima, vários poderes místicos. Then everybody becomes surprised. Oh, very nice. You are Lord Bhagavan. E todos ficaram muito surpresos, assim, muito estupefatos. Que incrível. Você... Innocent people, they are, if you look at something, they think, oh, you are right. Pessoas ingênuas, às vezes, você faz um truque qualquer, as pessoas, você é Deus, você é Bhagavan. Then one old man, he told, hey, 30 years, what did you learn? Aí um senhorzinho da aldeia, da vila, perguntou, ei, você passou esses 30 anos praticando austeridade, o que você aprendeu esse tempo todo? 30 years just to learn only 2 pennies, not more than this. 2 pennies. Yeah. The video call ended. Então o senhorzinho falou assim, você passou 30 anos e você só aprendeu 2 centavos. 2 pennies, 2 cents. Little bit. Okay. Você aprendeu um tantinho de nada só. Why? Every day we are crossing this river, just pay the 2 cents or 2 pennies. Coming this also. Aí o senhorzinho explicou para ele assim, porque que ele falou aquilo. Falou assim, porque todo dia a gente atravessa esse riacho e para a gente atravessar a gente paga para o barqueiro apenas 2 centavos. Então você aprendeu só 2 centavos. So what is the meaning of 30 years? What did you learn? Nothing. O que significa tudo isso? Você passar 30 anos praticando austeridade para só atravessar o rio? Isso não é nada. What is the meaning of your hard austerities? Qual é o sentido dessas austeridades tão rigorosas suas? 30 years, if perform hard austerities, only get how many rupees? 2 cents. 2 cents. Coming and going. Você passa 30 anos para conseguir apenas 2 centavos. This is true. Nothing. Nada, né? Inútil. Then Brahmachari became very upset. Aí o Brahmachari ficou muito irritado. Okay. Brahmachari thinking in his mind, okay, I will show my fruits of my hard austerities. Aí o Brahmachari assim, ficou muito perturbado. E assim, falou assim, eu vou mostrar para ele os frutos que eu colhi com as minhas rigorosas austeridades. Then Brahmachari he came, one householder, Grihastha.
Aí o Brahmachari foi visitar um grihasta, um chefe de família. Okay? Perfect Grihastha house means is what? Once you follow the four principles and staying with wife and husband and children, taking care of the duty responsibilities, that is called Grihastha Jivan, household life. Mas ele era um grihasta perfeito, um chefe de família perfeito. Ele seguia os 4 princípios, cuidava super bem da esposa, dos filhos, seguia todas as regras e restrições. Então ele estava completamente inserido, perfeitamente inserido no ashram de grihasta. That is called Varnashram Dharma, one who follows the proper way, Varna Ashram Dharma. Então isso se chama Varnashram Dharma, aquele que segue da maneira correta Varna e Ashram. Brahmachari become very proud for his own and what is called mystic power. E o Brahmachari, por sua vez, estava muito orgulhoso daqueles poderes místicos que ele tinha conseguido. And he knocked the door, the householder. Aí ele bateu na porta daquele chefe de família. That time one lady she come Aí, very humble asked, "Hey Brahmachari, what do you want?" aí uma senhora muito humilde assim, atendeu a porta e falou assim, "Ó, Brahmachari, o que você deseja?" Then Brahmachari, "Vikshang dehi, give me some alms." Vikshan Dehi, o Brahmachari falou assim, me dê esmolas. Then that lady she told, speak very soft, gentle. My husband now he is taking rest. I am serving my husband. Just few minutes, 1 or 2 minutes, I will again come back and give you some donation as far as my. Aí ela falou assim, por favor, fale baixinho, porque meu esposo está descansando e eu estou prestando algum serviço a ele. Daqui a uns tantos minutos, 2, 3 minutos, você se espera aí, e aí eu vou trazer alguma esmola para você. Then Brahmachari become very angry. O Brahmachari, quando viu aquilo, ficou com muita raiva. Then Brahmachari thinking, "Do you know who am I?" Ele falou assim, I você am não sabe quem eu Brahmachari. sou? Eu sou Brahmachari. Yeah? Then Brahmachari become very angry. Why I will wait for you? 2 minutes. I cannot wait for you. Aí o Brahmachari, muito zangado, falou assim, por que eu teria que esperar 2 minutos para você trazer a esmola? Eu não tenho nada, porque eu não tenho por que esperar nada. Then Brahmachari become very angry. O Brahmachari ficou muito irado. And he opened his eyes, red Ele eyes. abriu os olhos assim, vermelhos. Assim. That means Brahmachari, he wants to burn to her. O que significa? Que ele estava querendo queimar aquela senhora. That time, that lady she told, "Hey, why you are angry with me?" Aí a senhora falou assim, por que você está com raiva de mim? I am not the bird. You also burn in fire and in transparent ashes. Você está pensando que eu sou aquele passarinho que você queimou na floresta? Eu não sou esse passarinho. But Brahmachari again opened his red eyes, but no fire coming. Mas o Brahmachari, de novo, ele abriu bem os olhos assim, para queimar aquela senhora, mas não aconteceu nada, não saiu fogo nenhum. Then Brahmachari become very surprised. Why this? Before I become angry and burn the fire, burn the bird, but not fire, not now coming. Why? Aí o Brahmachari ficou muito surpreso, assim, antes nós estávamos na floresta, foi só abrir o olho, olhar o passarinho, queimei o passarinho. E agora esse poder místico não está funcionando mais, por quê? Then Brahmachari left there the Grihastha house and came one businessman. Aí o Brahmachari saiu daquela casa daquele grihasta, daquele casal, e foi até a casa de um homem de negócios. That businessman, he very honest and simply way, he also maintained his life. Então aquele homem de negócios, ele de maneira honesta e simples, ele mantinha a sua vida. Just to get some profit, in that profit, half portion he served Guru Vaishnava Thakurji, and half portion he also maintained his life. Então o que That ele is called fazia? business life. Ele levava uma vida de negócios perfeita. Todo o lucro que ele tinha das vendas, ele separava 50%, doava para os brahmanas e vaishnavas, e os outros 50% ele usava para manter o seu negócio e sua família. So he came in front of the one businessman, just businessman, he was dealing with his what is called? Clients. Clients, buyers and sellers.
Então, quando o Brahmachari chegou lá na loja desse comerciante, o comerciante estava bem lidando com alguns clientes, alguns fregueses. And Brahmachari told, Ekchang Dehi, give some power. Become very angry and proud. Então, o Brahmachari, assim, com uma voz muito virada, assim, Vikshandehi, me dá uma esmola agora mesmo. And that time, that businessman told, wait, couple seconds, just I am talking with my, what is called? Client. Then after a few minutes, then I can talk, give me donation as far as my ability. E aí aquele comerciante falou assim, por favor, espere um pouquinho que eu estou no meio de uma troca comercial, uma transação aqui comercial, vai demorar mais de 2 minutinhos, espera só um pouquinho que logo eu trago uma doação para você segundo a minha capacidade. But Brahmachari become very angry. No, I can't wait for you. Mas o Brahmachari de novo ficou com muita raiva e falou assim, eu não posso esperar por você. Don't know who am I? Você não sabe quem eu sou? Then he again opened his eyes and tried to burn. Aí ele de novo abriu bem os olhos tentando queimar aquele comerciante. But no fire, nothing coming. Mas de novo não funcionou, não saiu fogo nenhum dos olhos dele, não queimou ninguém. Then his mind very disturbed. Brahmachari thinking, why? I can't do burn to them. Aí o Brahmachari ficou muito perturbado e começou a pensar assim, por que será que eu não consigo mais queimar ninguém? Eu queria o passarinho na floresta, não estou queimando ninguém aqui na cidade. What is my power of austerity? What is? Power of austerity. Cadê o meu poder pelas austeridades que eu pratiquei? So then he met with one sadhu, high class sadhu. Aí o Brahmachari finalmente se encontrou com um sadhu elevadíssimo. And he expressed these things. I performed hard austerities, got mystic power, and I burned the fire, bird. But when I become angry and try to burn the ladies and so businessmen, they're not coming now. Aí ele revelou o coração dele para o sadhu e falou assim, eu pratiquei 30 anos de austeridade, desenvolvi tantos poderes místicos, queimei um passarinho só com o meu olhar, aí depois eu voltei para cá, para a aldeia, aí eu tentei queimar uma senhora, não aconteceu nada, tentei queimar um comerciante, também não aconteceu nada, não estou entendendo o que está acontecendo. And how they also know I burned the bird from my fire, how they know? E mais ainda, até a senhora lá do Grihastha Ashram, ela até sabia que eu queimei um passarinho com o meu olhar. Como é que ela sabe disso, se ela não estava lá? And that time Sadhu told 2 things. Because you are so proud of your mystic power. Aí o sadhu respondeu falando, são 2 coisas. Primeiro, você está muito orgulhoso dos seus poderes místicos. And second, you become very angry. So for these 2 reasons, this mystic power disappear from you. E segundo motivo é que você ficou zangado. Então, por você estar orgulhoso e zangado, você perdeu todos os seus poderes místicos. Okay. Teaching it that, lesson in this way, you should not be proud of your mystic power or not angry with anyone. Então, qual é a lição a aprender dessa história? Você não deve ter orgulho dos seus poderes místicos e você também nunca deve ficar com raiva de ninguém. You will be angry with whom? Você vai ficar com raiva de quem? Who is against of bhakti. Você pode ficar com raiva de alguém que seja contrário ao bhakti. Shastra saying, Kam, Krodh, Lobh, Moh, Mad, Master. The 6 enemies we have. O Shastra, ele revela os nossos 6 inimigos, a luxúria, a inveja, a raiva, a cobiça, a loucura, a ilusão. Okay. But all these things you offer to Krishna, then you will become quiet. Calm, Krishna Arpane, Krodh, Bhakta decision. If you are angry, those who are criticized Guru and Vaishnava will be angry. Então, mas você pode canalizar esses 6 defeitos, esses 6 inimigos, a serviço de Krishna. Por exemplo, se você fica com raiva às vezes, então não fica com raiva dos devotos, fica com raiva das pessoas que são opostas a Bhakti. Who is not following the rules and regulations, you chastise, you angry with him.
se alguém não está seguindo as regras da sociedade, vai lá e repreende essa pessoa, fica com raiva dessa pessoa. And if you not put tilak, they will be angry. Hey! Né? Se alguém não passar tilak na testa, você fala, ei, você está sem tilak. You have to angry. This is called bhakti. This is for your benefit, not my benefit, your benefit. If I am not angry, never you put tilak. Então isso se chama bhakti. Às vezes a gente vê o Maharaj falando, ei, não é pra gente, porque a gente não está usando tilak ou não está fazendo alguma coisa. Isso, o Maharaj não faz isso para o seu benefício, para o benefício dele, ele faz para o nosso benefício. Se ele não fizer isso, como é que a gente vai aprender? Mahaprabhu, one day Mahaprabhu gave Harikatha. Many devotees came. Dia Mahaprabhu deu Harikatha e aí muitos devotos vieram ouvir o Harikatha. In the evening time, then Mahaprabhu noticed some also they did not put the tilak. Aí quando chegou a noitinha, Mahaprabhu percebeu que alguns daqueles devotos não tinham passado tilak. Here also, some also do not tilak. Huh? What is tilak? You have nothing. A little bit. She was sweating and still here. Mahaprabhu Speak, become very angry. Mahaprabhu, you are not qualified to listen my Harikatha. Get out. Then Mahaprabhu kicked out the or you put tilak, then come. Chaitanya Bhagavad, Vrindavan Está no Chaitanya Bhagavad de Vrindavan Das Thakur. E Mahaprabhu ficou muito zangado quando viu que alguns daqueles devotos estavam ali sem ter passado tilak. E ele brigou com ele. Não, vocês não são qualificados para ouvir o Harikatha. Vão lá fora e passem tilak. The Shastra saying this. If you not put tilak, listen Harikatha, you will not get fruits also. Mahaprabhu also. Então os Shastras dizem isso. Se você ouve Harikatha, mas não passa tilak, você não vai obter o fruto do Harikatha. Understand? If you go to the work, put tilak, no. But when you come in the temple, sit in front of sadhu, guru, Vaishnava, and put the tilak. Então se você vai trabalhar, você não tem necessidade de passar tilak. Mas se você vem ao templo, na frente do sadhu guru, ouvir Harikatha, então você deve sempre estar usando tilak. Okay? Stupid nonsense person saying, oh, this is Indian culture, we are Westerners. So animals, they are saying, we are animals. No need to follow the rules and regulations. Huh? You are not animals, you are human being. You have spiritual life. A spiritual life means this is follow the rules. If you do job, any police department have to put the police, that is called their dress. If you are doctor, uniform. If you are doctor, if you go to the hospital, you have put that the uniforms. Okay? Uniforms. If you do the work in the aeroplane, they have also uniform. Everywhere they uniform. So why not? You are saying, oh, we are Westerners. So no need to come. Listen, Harikatha, get out here. Huh? You go to the Kormi line. Why come here spiritual language? If you come, then you have to put the uniform. This is our rules and regulations. Huh? Então o Maharaj está mencionando. If you go to the hospital, you are doctor. Huh? Then that the law is there. You have to put that uniform, doctor uniform. Huh? You have seen it. O Maharaj está falando. Very good. O tilak, camarada. Ó, quem não tem tilak, aproveita e vai junto com eles aí. Então, o Maharaj está falando algo muito importante, que alguns ocidentais estão alegando que isso de passar tilak, usar roupa devocional, isso é coisa só de oriental. Nós ocidentais não devemos fazer isso. Mas não é assim. Se você quer seguir a vida espiritual, você deve observar essas regras, esses regulamentos, para ser um ser humano, né? Então, o Maharaj deu até o exemplo, assim, uma analogia. Se você trabalha na polícia, você usa uniforme de policial. Se você trabalha no hospital, se você é médico, médica, você também usa aquela roupinha branca, né, para atender seus pacientes. Então, se você trabalha no aeroporto, também tem aquela coisa da infraero e tudo mais, né? Então, ele está frisando isso, que é muito importante, né? Nós não somos ocidentais ou orientais, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos e nós precisamos praticar a vida espiritual e observar certas regras e certas restrições. Porque se a gente não quer usar tilak, não quer seguir as regras que estão estabelecidas nos textos sagrados,
Então a gente pode ir para Carmilândia. Se é Carmilândia alguma coisa, Carmilândia outra coisa. So the spiritual life not for India, not for West. Então, porque a vida espiritual não é para os indianos, não é para os ocidentais. A vida espiritual é para os seres humanos que querem seguir esses princípios. Yeah. Animals, they are not following the spiritual life. So they are not putting any uniform. Os animais, eles não praticam vida espiritual, por isso que eles não usam uniforme. Yeah. If you go to the church, they put the cross. Yeah. Por If you exemplo, go to the, what is called, masjid, Muslim? Muslim, they are different uniform. Já para malas. se você vai à igreja, você em geral vai usar a cruz, vai usar o rosário, né? Se você vai à mesquita, também tem os símbolos muçulmanos. Every religion, they have own uniform. Cannot criticize Cuba and can do anything. This is their nature. Cada denominação religiosa tem o seu uniforme, sua forma de vestir. A gente não deve criticar, cada um está seguindo sua prática religiosa segundo sua própria natureza. I want to say this way: spiritual life for human being, or you are human being, so we have to follow the spiritual and rules and regulations. Então, tudo que Maharaj está querendo explicar para a gente é que a vida espiritual é para os seres humanos. Então, se nós somos seres humanos, nós devemos observar essas regras e restrições de ser humano. So now coming in this way, Rai Ramananda he told, spiritual life start one who follows the rules and regulations of Varna and Ashram. Então, voltando à conversa entre Rai Ramananda e Mahaprabhu, Rai Ramananda respondeu que a vida espiritual começa para aquele que segue as regras e restrições da sociedade perfeita, Varnashram. Brahmachari, Grihastha, 1%. And that is called the Daiva Varnashram Dharma. Na verdade, o Maharaj está descrevendo para a gente, se chama Daiva Varnashram. And according to their qualification, they will belong to that Varna Ashram. Segundo a qualificação, a competência de cada um, ele vai estar inserido num Varna e num Ashram. Brahmachari, Grihastha, Banprata, Sannyas, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, their qualification. According to qualification, you belong to that Varna Ashram. Então, segundo a capacidade e a qualificação de cada um, ele vai estar seguindo um Varna específico ou um Ashram específico. Read Srimad Bhagavad Gita. Reading or not? Srimad Bhagavad Gita, Krishna explained to Arjuna. Chaturvidha Maya Sistam Guna Karma Vibhagasa. I manifested the 4 Varna Ashram, Gun and Karma. According to their karma and qualification, they belong to that Varna Ashram. Vocês devem ler a Bhagavad Gita, vocês estão lendo Bhagavad Gita todo dia. Krishna conversa com Arjuna e explica esse verso, né? Chaturvani Mayashishtam Guna Karma Vibhagasha. Krishna está falando que ele próprio, Krishna, criou esses 4 varnas, essas 4 classes sociais, essas 4 ordens espirituais para todos os seres humanos, segundo o seu guna e o seu karma, segundo sua qualidade e a atividade atribuída a essa qualidade. 12 years you have to follow the rules and regulations of Brahmacharya Ashram. Então, uma das regras é que durante 12 anos você deve praticar todas as regras e todas as restrições do ashram de Brahmacharya. And read Shastra, Gita, Bhagavad. Também deve ler Shastra, Gita, Srimad Bhagavatam. And follow the instruction of Guru, that is called Brahmacharya Ashram. E seguir as instruções do Guru, isso está tudo incluído nos deveres do Brahmacharya. Yes. After 12 years, then if you want to complete, celebrate, or you can enter your household life, marry as you like, you choose. E depois de 12 anos de prática de Brahmacharya, aí você pode escolher, ou você entra na ordem, você se mantém como renunciado, ou você pode aceitar a vida de Grihastha. Você pode escolher. Understand?
How will Grihastha life means is what? Stay with one wife or one husband. O que significa vida de grihastha, vida de casado? Você ficar sempre com uma esposa só ou um esposo só? Not many. You should be follow the instruction of Lord Ramachandra. Você não pode ter um monte de esposas e um monte de esposos, né, como acontece hoje, né? Devem seguir o modelo de Ramachandra, sempre se manter fiel a Sita Devi. Then Grihastha life means is what? You have to take responsibilities, your wife, husband, children, and do bhajan and sadhana. That is called household life. Então, o que significa a vida de Grihastha? Você deve ser responsável pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Esses são os deveres do Grihastha Ashram. Chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You do bhajan and also teach of your children how to do bhajan and sadhana. Então, o Grihastha, ele pratica o seu bhajan, Oi, Samrani, espiritual, e ele ensina aos filhos a também praticar a vida espiritual. Then, after 50 years, then you will take Banprastha, give the attachment of your wife and children, and you 1.8 with Guru and Krishna chant. Aí depois de 50 anos, você vai deixar sua esposa, seus filhos, e abandona seu apego à esposa e filhos e simplesmente canta os santos nomes. Then sannyas give up all kinds of attachment. You can responsibility of the society and everything, and you completely absorb with Krishna and Krishna. E depois, quando você tomar sannyas, você vai abandonar toda espécie de apego, vai abandonar todas as suas obrigações na sociedade e vai ficar completamente absorto em Krishna Nam e Krishna Katha. Falar de Krishna e cantar. Only absorbed with Krishna Katha and Krishna Seva. Absorb. Então, esse é o dever do sannyasi. Está sempre absorto em Krishna Seva, servir a Krishna, e em Krishna Katha, falar sobre Krishna. So in this way, Brahmacharya, Grihastha, Banprastha. Then Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra. Brahman means who is called Brahman? Who is very simple, no duplicity, no hypocrisy. Saralatai Brahman. E também, Maharaj está falando agora dos Varnas, né? Brahma, Kshatriya, Vaishya e Shudra. Primeiro, Brahman. Quem que é Brahman? Brahman é aquela pessoa que é muito simples, muito honesta, não tem hipocrisia nem duplicidade. This kind. Varnashram. Shudra, Kshatriya means Brahman's duties, worship Thakurji, Sattva Saucha Daya Pavitra Astikata, Brahmana Navalakshana. There are 9 symptoms of Brahmanas. But main symptoms, that is called, is very simple. No duplicity, no hypocrisy. And worship Thakurji. Reading Shastra. Então, quais são as obrigações do Brahman? Ele adora Thakurji, ele é muito simples, né? Mas basicamente ele é muito simples e ele não demonstra hipocrisia e duplicidade. And another Saucha. Saucha means cleanliness, neat and clean and purity. That is called Brahmana's guru also. E outra qualidade dele é Sauchan, ele é puro, ele sempre se mantém limpo e asseado. Every day take bath, proper way take bath. Todo dia ele toma banho da maneira correta. If you go to the toilet, you have to change the cloth, not same cloth, go to toilet and same cloth. What is Thakurji, same clothing, cooking Thakurji, you are not Brajavas. Se você usa o banheiro, né? Serviço completo, você deve trocar de roupa para poder cozinhar para Thakurji, adorar Thakurji. Não pode usar aquela mesma roupa que você estava usando antes. Sattva Saucha. And always speak the truth. Outra qualidade, Satyam. O Brahmana sempre fala a verdade. Sattva Saucha Pavitra. Astika, faith with Guru and Shastra.
Astika, ou seja, ele tem fé em Guru e Shastra. This is the Brahmana Lakshana. Então essas são as decorações, as qualidades do Brahmana. So who is Brahmana? Who has this qualification? Good qualification. Brahmana é aquela pessoa que tem essas qualidades. Actually, who is perfect Brahmana? Brahma Janati Jasiti Brahmana. Who knows about Brahma means Bhagavatana. Who has realization about Lord, he is called perfect Brahmana. Mas quem é o Brahmana perfeito? O Brahmana perfeito é aquele que conhece o Brahma, aquele que tem percepção perfeita do Senhor Supremo. Ele é o verdadeiro Brahma. Our Shastra Janmana Jayate Sudra Sanskaro Dijochati Vedat Pati Bhaved Vipra Brahma Janati Jasiti Brahmana Janmana Jayate Sudra. One who takes birth from the womb of mother is called Sudra. Então esse verso diz que todo aquele que nasce do ventre de uma mãe, ele é chamado Shudra. Sudra means Sajanati Sudra. Always crying. Lamentation mode. This is not mine, this is yours. Yours and mine later. Those who are lamented, they are called Sudra. Então o que significa Shudra? Shudra significa aquele que está sempre chorando, se lamentando. Ah, isso não é meu, isso é seu, isso tem esse tipo de mentalidade, tem inveja e tudo mais. Né? When baby takes birth the womb of mother, crying, wah, 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 wah. Why? Do you know? Quando o bebezinho nasce do ventre da mãe, ele chora muito, né? Já viram? Por que ele chora tanto assim? When baby takes birth from the womb of mother, she looking, oh, she is not my mother. She remember his previous mother. So he's crying, oh, this is not my house. It's complete one. Everything is one. Unknown. Was crying. That is called Sochana. Sochana? Lamentation. Então, quando o bebezinho nasce do ventre daquela mãe, ele está chorando, sabe por quê? Porque ele olha à volta, ele olha, essa mulher não é minha mãe, essa casa não é minha casa, porque ele está se lembrando da mãe dele, da casa dele, da vida passada. Então ele fica assim, chorando muito, sofrendo muito. Ele entra em profunda lamentação. You read Srimad Bhagavatam, 3rd canto. Right? That the conversation between Kapil and Devaki. When baby staying in the womb of mother, then he can remember his 7th birth. Remember. And when he takes birth on the womb, then become very surprised. Oh, she is my mother. He is my father. I have no any relative. Then start to cry. So for the regard baby, cries. Então, se vocês lerem no 3º canto, a conversa entre Devahuti e Kapila Muni, ele explica isso para a mãe, para Devahuti, que quando o bebezinho está no ventre da mãe, ele pode se lembrar de 7 nascimentos anteriores. Aí quando ele nasce, ele fica assim atarantado, né? Que ele olha, ele não vê mãe, não vê pai, não vê a casa dele, não vê nada familiar. E ele fala assim, não tem nenhum parente aqui que eu estou fazendo aqui. So Shastra saying, Janmana Jayate Sudra, one who takes birth from the womb of mother, actually he is called Shudra. Por isso que o Shastra diz que todo aquele que nasce do ventre de uma mãe, ele é Shudra. Another Shudra means is what? Who has no knowledge and cannot discriminate what is good and what is bad. Taking the stool of his own hand and putting it. That is called Shudra. Então, o Shudra quer dizer aquele que não tem conhecimento, ele não tem nenhum discernimento, não sabe discernir o que é bom, o que é ruim. Ele pega as próprias fezes e passa no seu corpo, assim, não sabe o que é bom, o que é ruim. Here you see, Western country, the small baby, they put the, what is called? No. In the diapers. When No, putting the, what is called, cloth in there, right? No, what is called? To prevent from the passing. Indian, they are not putting, Understand? This is different culture, okay? So Indian baby, when the passing the stool, also are there playing with his own stool. They have no knowledge what the stool, what is the, because baby means you can't discriminate. Mas está explicando que no Ocidente o hábito é que os pais compram aquelas fraldinhas, né, para o filho, cada vez fraldinhas mais modernas, com cheirinho e tudo, né? Na Índia, as criancinhas não usam fralda quando são pequenos, bebezinhos. Então, quando eles fazem cocô,
eles ficam brincando ali, porque eles não têm noção, né? São sem noção total, ficam brincando com o próprio corpo. Yeah. So Sudra means who has no knowledge about the Shastra, actually called Shudra. Então, Shudra, o significado de Shudra é aquele que não tem nenhum conhecimento do Shastra. Janmana jati sanskara dija uchyate. When you get sanskar, that receives mantra from Guru, that is called Brahma, what is called Dija. Janmana jati sanskara dija, that is called Dija means twice born. Aí o verso continua falando samskara, que são cerimônias purificatórias, né? Quando você passa por cerimônias purificatórias, por exemplo, você recebe mantra do Guru, aí então isso se chama Dvija, que é você nasceu uma segunda vez. Você nasceu do ventre da sua mãe, você nasce recebendo o mantra do seu Guru. You receive Nam Diksha, then now you are not Sudra, you are Dija. Vocês que receberam Nam Diksha de Gurudeva, então agora vocês não são Shudra, vocês são Dvija, porque vocês já nasceram 2 vezes nessa vida. Before your birth, that's called Shukra birth. Shukra birth means you took birth from the womb of your mother, that is called Shukra birth, that's Siman birth. Ao passo que se você só nasceu do ventre da sua mãe, isso se chama Shokravat, ou seja, nascimento seminal, né, pelo sêmen do pai que ficou no órgão da mãe. There are 2 kinds of our birth. Shokra Janma and Savitri Janma. Então são 2 tipos de nascimento, Shokra Janma e Savitri Janma. Understand? Shokra Janma, this body is coming from the semen of our parents. So this body, this birth is called Shokra birth. Shokra Janma. Então Shokra Janma é o nascimento seminal, o sêmen do pai, né, o espermatozoide fecunda o óvulo, então isso é o nascimento chamado Shokra. A Savitri Janma means one who receives the Gayatri mantra from Guru. That is called Savitri Janma. E o outro nascimento é Savitri Janma, que é você nascer por ter recebido o mantra do seu Gurudeva. So now coming Janmana Jate Sutra Sanskara Dija Uchyate. When you receive Nam Mantra Diksha, that is called you are Dija. Second birth comes. So first birth, what birth? Shokra Janma. The birth of semen of parents, that is called Shokra Janma. Então quando você recebe Nama Mantra Diksha, as iniciações, aí você tem o segundo nascimento. O primeiro nascimento chama-se Shokra Janma, que é o nascimento seminal. A third birth, Janmana Jati Sudra Sanskara Dija Vedat Padhe Bhavid Vipra. When you Vipra, then you qualify to read the Vedas, that's called Vipra. Aí tem o terceiro nascimento também, que é aquele que você conquista quando você se torna qualificado ou qualificado para ler os Vedas. Understand? That means if you receive the Gayatri mantra, Gopal mantra, Brahma Gayatri, Gopal mantra, Kam Gayatri, then you are qualified to read the Vedas. Então, esse nascimento, você obtém esse nascimento quando você recebe do seu Gurudeva os mantras, né? Gayatri mantra, Gopal mantra, Brahma Gayatri, Kama Gayatri mantra. Brahman, Brahma Janati Jasiti Brahmana, one who knows about Bhagavan, who has realization, is called Brahmana. Então, a definição de Brahman é aquele que tem percepção, que sabe quem é Brahma, quem é Bhagavan. What is that? Nam Brahma. Nam Brahma, chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pradas Thakur, though he was born in Muslim family, that is Antaja, but he is the highest Brahmana, because he knows Nama Brahma. One who chants holy names, he is called perfect Brahmana. Então esse é o Nama Brahman, né? Exemplo perfeito é Haridas Thakur. Ele tinha nascido numa família de muçulmanos, ele era considerado Antyaja, pária, né, pela sociedade. Mas ele é o Brahman mais elevado porque ele conhece
Nama Brahmana, o nome sagrado, o nome do santo nome. Srimad Bhagavatam so many glorifies about Harinam. Aho vata sabja vadagariyan jadi jihagre vartate nama tubbhyam. One should just chant holy names. Krishna namadayam, varnanayam. Just your 2 syllables of Krishna. And then all your sinful activities are destroyed. Então, o Srimad Bhagavatam glorifica de inúmeras maneiras o santo nome. Como nós citou esse verso que uma pessoa que simplesmente canta esse santo nome, canta só essas 2 sílabas, Krishna, essa pessoa se livra de todas as atividades pecaminosas. They're saying, Aho vata sabachadu gariyan. Oh, how is powerful the holy name. Even the dog eater. Even the dog eater chants the holy names. He is higher than the Samvedi Brahmana. Então, esse verso continua dizendo que mesmo o comedor de cachorro que cante o santo nome, ele é superior ao Samavedi Brahma, o Brahma que conhece o Samaveda. Because holy names only purify our body and mind and heart. Porque os santos nomes purificam nosso corpo, nossa mente, nosso coração. Our body always is what? Contaminated. Stool, urine, stupid nonsense things in this body. O nosso corpo está sempre contaminado, fezes, urina, muita coisinha suja, né, dentro do corpo. Understand? And all these things coming always is what? 9 doors into this body. E tem sempre umas coisinhas sujas saindo dos 9 portões do nosso corpo. 9 doors? Sabe? How many doors são you as 9 have? portas. And many also windows. Tem as janelinhas Depois também. Olha só quantas janelas você tem, um monte de poros na pele do corpo. And this coming, the pores is coming also. Sewage, bad smell, good smell. Sabe aquele cheirinho ruim, né? Você cheira os poros do corpo. O cheiro bom. But you try to cover and putting some perfume. And take bath. Without taking bath, putting the perfume and going. No. Mas você tenta cobrir esse mau cheiro todo passando perfume. Toma logo um banho, né? Muito mais fácil. Toma um banho, fica limpinho, bonitinho. Clean your floor. So not only the under the carpet everything and over the carpet and what is the and under the carpet many dust. No, clean everything. Limpa bem o chão da sua casa. Não põe toda a poeira debaixo do tapete. Limpa tudo direitinho, não fica só usando o aspirador de pó. They are making many jackfruit garden. Jackfruit collection, Jackfruit collection. You understand? So which only Naam, chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then you will become perfect what? Brahmana. One who chants holy names is called Brahmana. Então cantem os santos nomes que vocês se tornarão brahmanas perfeitos. Quem canta o santo nome se torna um brahmana perfeito. Understand? There are many. So Srimad Bhagavatam many slokas glorify our holy names. Only holy names purify your heart, mind, body. Srimad Bhagavatam glorifica com muitos shlokas os santos nomes, porque os santos nomes purificam nosso corpo, nossa mente, nosso coração, tudo. So this is called, so I am saying it, Brahman, Kshatriya, who is called Kshatriya? They are very strong, protect the countries, and they are called Kshatriya. Então, Maharaj descreveu as características do Brahmana, agora ele vai falar dos Kshatriyas. Os Kshatriyas são muito fortes e protegem o país, a sociedade. They are protect the countries. Eles são protetores do país. Né? They are very strong. São fortões. They can fight against the enemies. Eles são fortes, eles conseguem lutar contra os inimigos. Kshatriya. Vaishya, those who are dealing the money and also business, cultivating in the field, they are called Vaishya, and take care of the cows, Gorakshak, they are called Vaishya. E aí outra classe social são os Vaishyas, que são aqueles que cuidam do dinheiro, fazem negócios, que fazem agricultura, cultivam os campos, e fazem Goraksha, eles que cuidam das vacas. Então esses são os Vaishyas. A Sudra again, one who serves the 3
Varna and ashramas, they are called also Shudra, because they are servitual, they serve to it. E o Shudra é aquele que serve a esses três varnas, Brahma, Kshatriya e Vaishya, de todos os ashrams. Eles estão sempre têm essa atitude de servir, ser servil, né, em relação a todos os membros da sociedade. So that means you have to become Brahmana. Isso significa que vocês devem se tornar Brahmanas. So Srimad Bhagavad Gita, Krishna says, Chaturvarna maya sistam guna karma vibhagasha. I manifested the four varna and ashram according their qualification. Então Krishna fala esse verso muito importante na Gita. Ele diz que ele manifestou esse varna ashram, dharma, segundo a qualidade de cada pessoa e o trabalho atribuído a essa qualidade. You understand? That is called Daiva Varnashram. According to your qualification, you will belong to that Varna and Ashram. But any ashram you stay, but do bhajan and some chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you take sannyas, renounce order, or you are grihastha or householder, but if you not chant holy names, no bhajan and sadhan, that is useless. Então, isso se chama Daiva Varnashram, que é aquele a divisão da sociedade para as pessoas segundo suas qualidades e atividades atribuídas a essas qualidades. Então pratiquem seu bhajana e sadhana e cantem os santos nomes. Se vocês tomarem sannyasa, ordem renunciada, mas vocês não cantarem o santo nome, isso de ser anunciado vai ser inútil. Jai Krishna Tattavetta Sai Guru. One who chants holy name, who has vast knowledge, he can deliver to all the living entities. Por isso que tem esse verso, Mahaprabhu fala esse verso dizendo que aquele que canta o santo nome tem conhecimento vastíssimo e ele pode salvar todos os seres vivos. Mahaprabhu says, Jare dekho tare kaha Krishna upadesh. If you say anyone, you preach, chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you say anybody, tell, please, oh my brother, oh my sister, please chant holy name. Then will I be successful. Mahaprabhu sempre tem esse verso que ele diz, se você encontrar alguém, né, você fala, meu irmão, minha irmã, por favor, humildemente você pede, por favor, cante os santos nomes. Vaishnava means not there, belongs into the Varnashram. They are apart. That is called Riva. High stage of Varnashram. O Vaishnava, ele não pertence a esse Varnashram Dharma, ele está muito além dessas 4 ordens sociais e 4 ordens espirituais. So everybody chant will become Vaishnava. Então, por isso, todos vocês devem cantar o santo nome para se tornar Vaishnava. What is the qualification of Vaishnava then? Qual é a qualificação do Vaishnava? What is the qualification of Vaishnava? 4. Do you know? What is that? Quais são as 4 qualidades do Vaishnava? Trinadapi sunichena karoriva shahishna amanina anadena kirtanina sadavai. This is the qualification of Vaishnava. Essas são as qualidades do Vaishnava. Tinadri always very humble, more than blade of grass. Tinadri Tarova Shrishna always very tolerant, and as like the trees. Omani, Manadin always give respect to others, never hankering for your name, fame and reputation. And chant holy names. Então as qualidades são, você sempre deve ser muito humilde, na verdade mais humilde do que uma folha de grama. Sempre muito tolerante, mais tolerante do que uma árvore. E amani namanadena. Você deve prestar respeito a todos os seres vivos e não esperar respeito, reconhecimento, fama, prestígio para você mesmo. Okay? E cantar, claro, sempre cantar. So Mahaprabhu told, this is external following all the rules, but have to follow. Then Ramananda told, Krishna's karma samarpana sarvasarthata. If you do everything, all the fruits, karma offered to
Krishna. Então, quando Rajananda Rai deu essa resposta, você lembra da resposta? Que você deve seguir a ordem social védica perfeitamente, e assim você vai satisfazer Vishnu. E Mahaprabhu fala assim, mas isso é externo. Não que você não deva seguir, mas é externo. Fale mais, vá mais fundo. Aí Ramananda Rai citou um verso da Gita, falando que tudo que você fizer, os frutos do seu karma, tudo você deve oferecer a Krishna. So saying Jat Kurusi, Jat Dadasi, Jat Kurusi, Jatnasi, Jat Juhosi, Dadasi, Jat Tapasi, Kunte, Tat Kurusha, Mat, Arpanam. What will do? All the fruits of karma, jnana, yoga, everything, what will do? O verso diz que qualquer coisa que você faça, né, karma, jnana, yoga, os frutos de tudo isso você vai e oferece a Krishna. Asnami means you have to eat. If you before eat, offer to Krishna. Asnami quer dizer você precisa comer, mas antes de comer você oferece o alimento a Krishna. That is called Mahaprasad. So you will not suffer any sinful activities. Esse alimento oferecido se chama Mahaprasad. E se você toma esse alimento, você não vai sofrer nenhuma reação pecaminosa. So whatever you will do, first offer to Krishna. Then you will free from all kinds of your sinful activities. Então tudo que você fizer, primeiro ofereça isso para Krishna. E assim você não vai colher os frutos das suas atividades pecaminosas. This is important. Whatever you eat, even drink water, in your mind offer to Krishna. Então qualquer coisa que você coma, e mesmo assim beber água, na sua mente ofereça a Krishna e depois beba. Not always offer to what is called tulasi leaves. Just in your mind, you offer to Krishna and you drink water. Not always offer. No need always offer to tulasi. Where did you get the tulasi? Russia and other countries, very difficult to tulasi leaves. That's your mind, then you offer to Krishna and you take it. Não é necessário você oferecer com folha de tulasi. Em certos lugares você não vai encontrar a folha de tulasi, mas na sua mente você oferece tudo, a bebida e o alimento para Krishna antes e depois você toma essa prachana. Our best is what? First you offer yourself. Best to offer yourself. Atma Sarpan Guru. Mas o que é melhor você oferecer? É você se oferecer a si mesmo, a si mesmo. Then you will become Prasad. Se você se oferecer a si mesmo, você vai virar Prasad. Understand? This is the process. Esse é o First you offer yourself. Primeiro That's você se called oferece Atma a Nivedana. Krishna. Anukullasa sankalpa pratikullasa vivarjanam rakhisate vissasu gopite varanam tatha atmanikhyap karpanne saravida saranagati. Atmanikhyap, offer yourself to Lord. Then you are Prasad. Okay. Então, Atma Nivedana, se oferecer ao Senhor Supremo, se submeter ao Senhor Supremo, aí você vai ser Prasad. You offer yourself first. Primeiro se ofereça. Very difficult. So you cannot offer yourself, and okay, you offer this food to and do this rules and regulations, tulasi, chant Gayatri. Mas como é muito difícil, você não consegue se oferecer a Krishna, então você faz essas regras todas, oferece o alimento a Krishna com folhinha de tulasi, né? Tudo que você fizer você oferece para Krishna. So for this regard, Shastra gives this rules and regulations. Offer to Thakurji with tulasi, chant mantra. É por isso que o Shastra dá todas essas regras e restrições. Para tudo que você faz, você deve observar certas regras, como oferecer o alimento, como honrar o alimento. Or one who internal, external, completely offer to Guru and Krishna, that he is called also Prasadi. Então aquele que é interna e externamente completamente oferecido a Krishna, essa pessoa se chama Prasadi. For this regard, you give the hand to Guru, Guru gives, that is called, oh, Guru not offer to Krishna. It's stupid nonsense. Guru himself offer to Krishna. What is coming in his hand, that is also Prasad. Por isso tudo que você dá na mão do Guru, você fala, Gurudev, primeiro tem que oferecer a Krishna. Não, estúpido. Tudo que é oferecido da mão de Krishna é automaticamente Prasad. Gurudev. Tudo que é oferecido da mão de Gurudev é automaticamente Prasad. Understand? So first is what? Offer yourself, Atma Nivedana to Krishna. Então primeiro ofereça-se
aos pés de lótus de Krishna. And so here also saying, Jat Karosi. What you would do? First offer to Krishna. O Sri Ramandarai está ensinando esse verso, Jat Karoshi, é tudo, qualquer coisa que você faça, primeiro ofereça os frutos a Krishna. Jat Asnami. Whatever you eat, you offer to Krishna. Jat Asnami, tudo que você comer, ofereça primeiro a Krishna. Then, what you will do? First you offer to Krishna. Then you perform all kinds of sinful activities. Qualquer coisa que você for fazer, ofereça primeiro a Krishna, e assim você vai estar livre de todas as reações pecaminosas. So here, when Mahaprabhu heard this, then Mahaprabhu pleased. But Mahaprabhu told, this is also extra. I want to listen more. Aí quando o Mahaprabhu ouviu essa segunda resposta de Ramandarai, ele falou assim, ele ficou satisfeito, mas falou assim, mas isso também é externo, eu quero ouvir mais, vai mais fundo. Actually, Lord Chaitanya wants to listen what the spontaneous constitutional nature of the jiva. Jiva, Sarupanandi Vritti. Na verdade, o que o Mahaprabhu quer ouvir? Ele quer ouvir sobre a natureza constitucional e espontânea da jiva, da alma. That is called Jiva Sarupanu Bandhi Vritti, or the spontaneous nature of the soul. Isso se chama Jiva Swarupa Anu Bandhi Vritti, que é a natureza espontânea e constitucional da jiva, a alma espiritual. What is the spontaneous nature of the living entities? They serve to Krishna with their spontaneous sentiments. Qual é